Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre o tema Suicídio, Falsa Solução. A obra Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, nos permite saber as reais consequências do suicídio. Vejamos agora os processos educativos que Camilo Castelo Branco irá vivenciar. Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre o suicídio como uma falsa solução. Na videoaula de hoje nós trabalharemos o tratamento dos espíritos suicidas. Como se dá todo o tratamento na chamada colônia da Cidade Esperança, onde nós estamos, a partir dos relatos de Camilo Castelo Branco, fazendo todo um estudo a respeito de como os benfeitores espirituais atuam sobre o suicida. Inicialmente nós vamos trabalhar a educação mental do suicida. Como que se dá todo o trabalho de educação mental dele para que ele possa superar os traumas do próprio suicídio. Vejamos um relato de Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Amaral Pereira, como nós estamos estudando em nossas videoaulas. Camilo diz assim: no dia imediato ao da nossa internação no magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínico-psíquicos, onde era ministrado tratamento magnético muito eficiente, pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais confortados e raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos, como se tônicos revivificadores ingeríssemos através das aplicações a que nos submetiam. Então aqui que o Camilo vem falando de, logo após a internação dele e de outros companheiros no Hospital Maria de Nazaré, como nós vimos na videoaula anterior, imediatamente começou esse tratamento, que é um tratamento basicamente que envolve o magnetismo espiritual. Nós vamos ver no relato todo um trabalho feito por espíritos especialistas em magnetismo para o atendimento dos espíritos suicidas numa recomposição perispiritual do próprio suicida. Para tais gabinetes éramos encaminhados todas as manhãs por nossos amáveis enfermeiros. Entrávamos cada grupo de 10 para uma antecâmara rodeada de pequenos bancos estofados, onde esperaríamos durante curto espaço de tempo. Notávamos que existiam várias dependências como essa, todas situadas em extensa galeria, onde colunas sugestivas se alinhavam em perspectiva majestosa. Transcendia nesses recintos a estilização hindu, convidando a meditação e a gravidade. Então, todos esses espíritos psiquistas e técnicos em magnetismo são hindus. Então Camilo Castelo Branco vem relatando toda uma decoração hindu que já induz o paciente, convida à meditação e à introspecção, esse movimento de voltar-se para dentro para um processo terapêutico. Penetrávamos então o ambiente dos trabalhos, impregnado de fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade espiritual. As dimensões desses gabinetes não eram extensas. Pequenos coxins orientais em tessitura semelhante à pelúcia branca e dispostos em semicírculo aguardavam-nos, indicando que deveríamos sentar. 6 varões hindus esperavam os pacientes, concentrados no caridoso mandato. Então aqui ele vem descrevendo todo o ambiente impregnado de uma luz azul. Essa luz, utilizada pelos benfeitores espirituais, fruto da própria emanação magnética dos espíritos superiores que ali se encontravam para esse tratamento dos espíritos suicidas. Então, formando um semicírculo para a ação magnética que logo se iniciaria.
A princípio, tais cerimônias sugestivas e rodeadas de um quase mistério muito nos intrigaram. Não conhecéramos indianos psiquistas em Portugal. Tampouco fôramos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental. Eis, todavia, que nos surpreendíamos agora sob a dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não déramos jamais senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente mística e lendária. Então aqui Camilo Castelo Branco fala desses psiquistas orientais que até hoje isso acontece aí no início do século passado e no século XIX, quando ele descreve que ele estava encarnado em Portugal. Se naquela época a ignorância era muito grande, ainda hoje persiste para a sociedade ocidental, com raríssimas exceções, a ignorância total dessas questões psíquicas, das questões energéticas da vida, que na sociedade ocidental o movimento espírita, que leva avante a doutrina espírita, tem difundido de uma forma cada vez mais intensa. Mas ainda é uma minoria que aceita a intervenção magnética, a intervenção espiritual como um processo de cura. Nós veremos no nosso próximo bloco de videoaulas sobre a questão do magnetismo espiritual, do passe, da água magnetizada, que nós voltaremos a essas questões de uma maneira um pouco diferente do que nós estamos trabalhando nesse conjunto de videoaulas sobre o suicídio. O ambiente que agora contemplávamos, porém, impregnado de unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre nossas faculdades, lenificando-as ao impulso de religioso fervor, imprimia tão profundas e atraentes impressões em nossos espíritos, que, atordoados no seio do seu ineditismo, julgávamos sonhar. Então aquilo era tão inédito para eles, tão diferente, que eles acreditavam que estavam sonhando e que não estavam vivendo uma realidade como se dá o relato. Quando pelas primeiras vezes penetramos esses gabinetes saturados de ignotas virtudes, fomos mesmo acometidos de invencível sonolência, que nos provocou um como estado de semi-inconsciência. Então aqui ele relata das energias do local, gerando todo um estado de anestesiamento, de sonolência, produzindo uma semi-inconsciência no espírito submetido ao tratamento. Os operantes indicavam-nos o semicírculo formado pelos alvos coxins. 5 desses médicos espirituais postavam-se atrás, distanciados uns dos outros por espaço simétrico, uniforme, até atingirem um em cada extremidade no semicírculo. O 6º colocava-se à frente, como fechando o círculo dentro do qual ficávamos nós outros prisioneiros, os braços cruzados à altura da cinta, a fronte atenta e carregada, como expedindo forças mentais dominadoras para a caridosa vistoria e inspeção nas fráguas do nosso atormentado ser. Então ele vem descrevendo toda a ação magnética, né? Todos esses espíritos que ele diz, os médicos espirituais, são especialistas em magnetismo e utilizando dos recursos magnéticos para o atendimento dos pacientes. Em surdina, vibravam ao nosso redor sussurros harmoniosos de prece, mas não saberíamos distinguir se oravam, invocando as excelsas virtudes do médico celeste para o nosso refrigério, ou se nos advertiam e doutrinavam. Então aqui o Camilo vem falando de como se dava o processo terapêutico. Ao mesmo tempo que eles impunham as mãos, oferecendo o recurso magnético,
balbuciavam preces que na verdade não eram bem uma prece, mas o movimento psíquico do próprio espírito, do médico espiritual que estava praticamente entrando na mente do espírito suicida. Por mecanismos de percepção espiritual muito sofisticados, isso acontece. Então eles penetravam na mente do espírito suicida, produzindo pensamentos, imagens mentais salutares para que eles pudessem superar as dificuldades que estavam passando. O que não nos deixavam dúvidas por se impor à evidência era que atravessavam nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam. Devassavam nosso caráter, examinando nossa personalidade moral, a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada. Qual cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la. Então aqui esses médicos espirituais, a habilidade deles é de penetrar na mente de uma forma muito profunda. Com certeza esses recursos vão ser desenvolvidos no planeta, na Terra, no futuro. São recursos de um tratamento espiritual profundo. Já se ensaia com a psiquiatria transpessoal, a psicoterapia transpessoal, a psicologia transpessoal, todo um trabalho da medicina e da psicologia no futuro em que poderemos atuar energeticamente sobre a mente de um paciente para que ele possa ser corrigido e trabalhado as questões espirituais. Por enquanto, na psicoterapia transpessoal, nós utilizamos de alguns mecanismos, técnicas em que a própria pessoa toma contato com as suas dificuldades. Ainda não chegamos nesse nível de, como ele faz a comparação, como um cirurgião que abrindo um abdômen, por exemplo, de uma pessoa, vai detectar o órgão que está doente. Com certeza no futuro nós chegaremos a esse nível do próprio médico, do próprio terapeuta, penetrar na mente da pessoa e conseguir auxiliá-la naquilo que precisar de uma mudança real do paciente. Tal certeza infundia-nos múltiplas impressões, a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o ato brutal de que usáramos, o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente. A deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma, deixando de nos conceder momentos para a iluminação interior, eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas e desgostos que eram o prelúdio de real e fecundo arrependimento. Então o objetivo desses médicos espirituais de devassar a mente do paciente era para que ele, ao perceber-se na trajetória que havia acabado de obter na última existência, terminada abruptamente pelo suicídio, que ele se percebesse verdadeiramente, para propiciar o arrependimento, que é o primeiro passo para o reerguimento moral. Então Camilo vem relatando das emoções, dos sentimentos que ele tinha ao ser devassado pelos médicos espirituais. A vergonha, por causa do orgulho ainda muito exacerbado, né? Porque o próprio suicídio é gerado por esse sentimento de orgulho, de não aceitar as condições da vida, e todo o processo de viciação interior que ele havia produzido, tudo isso ficava muito vivo nesses momentos.
mas o objetivo dos benfeitores espirituais não é de fazer uma devassa na mente do suicida de uma forma descaridosa, muito pelo contrário. O objetivo deles é gerar esse arrependimento que ele fala aí. A pessoa se perceber, ver toda a sua indigência espiritual e aí se arrepender para início de um processo renovador fundamental para o suicida. Nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos trevosos em que jaziam para se aviventarem à nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida, que o suicídio interrompera, desde a infância era assim reproduzida aos nossos olhos aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame. Então aqui ele se refere a todo o processo que vinha acontecendo de todos os atos ocorridos na existência imediatamente anterior ao próprio suicídio, assomavam, como ele diz, desde a infância, procedendo uma regressão de memória um tanto assistida. No próximo bloco nós trabalharemos o processo de regressão de memória já por uma indução hipnótica. Nesse momento nós estamos observando que todo o processo de reerguimento da educação mental do suicida passa por uma reflexão acerca da própria vida dele, da forma como ele se conduziu na vida. Aliás, essa é uma questão que não é apenas para o suicida, mas para qualquer pessoa. Fundamental para que haja uma renovação interior, uma educação mental, que nós analisemos os nossos atos, as nossas atitudes, que nós focalizemos tudo aquilo que nós trazemos em nós, fazendo reflexões sempre positivas, sempre com o objetivo do nosso aprimoramento, da nossa transformação interior. Todo esse tratamento que nós estamos vendo tem esse objetivo, de levar a pessoa a se ver de uma forma completamente despida psicologicamente, se nós pudéssemos usar esse termo, para que ela, ao se ver da forma como ela é realmente, da forma como ela está naquele momento, ela possa transcender as dificuldades que tem em si mesma. Quiséramos poder fugir a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre até de nós mesmos. Pois, com efeito, era dramático, excessivamente penoso desatar volumes tão variados de maldade e torpezas diante de testemunhas tão nobres e respeitáveis, mas era em vão que o desejaríamos. Então aqui ele vem falando dessa vergonha, fruto exatamente do orgulho exacerbado que caracteriza o espírito suicida numa situação como essa. Os benfeitores espirituais fazendo de tudo para auxiliá-los e eles ainda querendo fugir da situação. Na verdade, é um processo muito comum, não acontece apenas com suicida, mas com muitas pessoas, a tentativa de fugir de si mesma. É um movimento de auto-engano. A pessoa se vê de uma forma excessivamente orgulhosa, o orgulho ferido leva ao movimento de fuga de si mesmo. Na verdade, é uma tentativa. Quando nós estamos encarnados, nós vivemos fazendo isso. Desencarnados, a realidade é bem outra, principalmente numa situação como essa, envolvidos por médicos espirituais com uma capacidade psíquica muito grande, não havia como esses espíritos fugirem de si mesmos nessa condição. Por isso, o depoimento do companheiro nesse sentido. Era em vão que o desejaríamos. Eles desejavam fugir, mas não era possível fugir de si mesmo, porque o autoencontro é fundamental. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela fala na coleção psicológica várias vezes a respeito do autoencontro.
O autoencontro é exatamente o movimento que transmuta, que transforma o autoengano. Muitas vezes nós passamos a existência inteira movidas pelo autoengano. E somente com o autoencontro é que nós vamos transcender esse autoengano e passar a viver verdadeiramente, viver com V maiúsculo. O Camilo Castelo Branco vem falando tudo isso, né? E claro, numa situação em que o espírito acabou de passar por um suicídio, essa situação é muito mais dramática, muito mais viva. O processo do espírito se autoencontrar é o que está acontecendo nesse tratamento muito significativo para eles próprios. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins pela ação de vontades que se haviam apossado de nosso ser. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvaía-se o torpor. As lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram ao pego revolto da subconsciência, aliviando a crueza das recordações. Então aqui ele vem falando, né, que todo esse processo de tentativa de fuga era impossível porque eles estavam sob a ação de vontades muito mais poderosas que as dele. Então as atuações dos médicos espirituais faziam com que eles se enxergassem, quer eles quisessem ou não, porque na verdade o autoengano faz com que a pessoa entre no movimento de fuga de si mesmo, como se isso fosse possível. Mas como o suicida já fugiu pelo próprio suicídio, e nesse momento é o momento real do autoencontro, não é possível mais uma fuga. Por isso, todo esse trabalho que para uma pessoa leiga pode parecer coercivo, mas na verdade não, é para os benefícios do próprio paciente. Então, por isso, todo um processo de tomada de consciência das torpezas que a pessoa traz é fundamental. Na psicoterapia transpessoal nós trabalhamos o tempo todo com isso, os processos de regressão de memória, de ressignificação essencial, todo um trabalho terapêutico para que a pessoa se enxergue tudo aquilo que ela traz dentro de si, mas sempre de uma forma amorosa. Nós vamos ver pelo todo o trabalho dos benfeitores espirituais, vamos desdobrar nesta videoaula, que todo o processo é sempre amoroso, sempre acolhedor, sempre fraterno, com muita compaixão e muito amor, mas sem abrir mão da severidade e da seriedade de um processo como esse, fundamental para o reequilíbrio do espírito. Então a fronte carregada do operador serenava qual arco-íris hialino. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes, e aproximando-se, espalmava sobre nossas cabeças as mãos níveas, enquanto os 5 demais assistentes o acompanhavam nos gestos e nas expressões. Então aqui o Camilo coloca de uma forma muito clara a amorosa compaixão que eles eram envolvidos, apesar dos médicos espirituais conhecerem na intimidade cada detalhe da vida deles, sempre os acolhendo com amorosidade e com a compaixão, que é próprio do cristão por excelência. O cristão por excelência está sempre fazendo exercícios de amor ao próximo como a si mesmo. Está praticando a compaixão, fazendo aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si próprio. Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar, terapêutica divina iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e de sede, a postergar a insana sensação de frio intenso que num suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais.
interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares, por assinalar a ínfima categoria a que pertencíamos na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Então aqui Camilo Castelo Branco vem falando do quanto esses recursos magnéticos eram importantíssimos. Por que eles devassavam a mente do espírito? Para que o espírito entrasse no estado de arrependimento, e os fluidos magnéticos para diminuir todas as sensações físicas, psíquicas que eles traziam devido aos vícios que mantinham quando encarnados, e que o suicídio gerou todo aquele processo da morte abrupta e com as repercussões no perispírito que nós já estudamos. E claro, tudo isso repercute no espírito, que é o ser pensante, de uma forma muito intensa, gerando todas essas perturbações que o Camilo Castelo Branco se referia, principalmente esse sentimento de inferioridade em relação aos outros. É claro que para Deus nós somos todos iguais, mas o espírito calceta, o espírito trânsfuga da lei, ele se sente inferiorizado pela própria condição dele. Todo esse tratamento é para que ele possa despertar para a realidade da vida, buscando o autoencontro, e a partir do arrependimento começar todo um trabalho de renovação interior para o bem, para o bom e para o belo. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito nervoso e alucinado, de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia quanto mais de nos aliviarmos o sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Então aqui ele fala daqueles cacoetes que o espírito suicida tem, que nós já estudamos em videoaulas anteriores. Dependendo do tipo do suicídio, eles vão ter aqueles cacoetes. Por exemplo, no caso do Camilo, a tentativa de aplacar o sangramento que ele tinha na região do ouvido. Do espírito que se enforcou, a tentativa de arrancar do pescoço a corda que o havia sufocado. Do espírito que se jogou embaixo de um trem, a tentativa de pegar as partes do corpo que foram retalhadas no ato suicida. Então, esse tratamento visava também a superação dessa dificuldade que gera muito sofrimento para o suicida. Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias, havia os enforcados a se debaterem de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que lhes pendiam do pescoço, os afogados bracejando contra as correntes que os haviam arrastado para o fundo, os retalhos, hediondos quais fantasmas fabulosos a se curvarem em intermitências macabras, na ilusão de recolherem os fragmentos dispersos, ensanguentados do corpo carnal que lá ficara algures, estraçalhados sob as rodas do veículo à frente do qual se arrojaram em audaciosa aventura, supondo furtarem-se ao sagrado compromisso da existência. Então todos esses cacoetes eram liberados a partir do próprio tratamento da educação mental que eles estavam sendo submetidos. Tais gestos, repetimos, à força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivara o suicídio e quando o instinto de conservação imprimiu na mente o impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se através das vibrações naturais ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico e espiritual. Na verdade, tudo isso, como nós já vimos, é resultado da própria morte abrupta pelo suicídio.
Apesar de já ter acontecido há muito tempo, as repercussões permanecem, não apenas do próprio fluido vital que foi rompido à força, das próprias repercussões do perispírito, mas o processo psíquico. Como eles já haviam sido socorridos, todo o fluido vital já havia se esgotado, porque, como nós vimos, o suicida só é socorrido depois de esgotado todo o fluido vital. Só que durante anos a fio ele repetiu esse gesto, acaba gerando todo um condicionamento psíquico emocional que o espírito, até que ele se desfaça desses cacoetes, vai passar muito tempo. Então todo esse trabalho espiritual é para que eles realmente se libertassem daquela situação que já não deveria fazer parte das suas vidas a partir de então. Urgia que a caridade, sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando males e sofrimentos, impusesse sua benevolência à anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanais de tredas alucinações. Para isso, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam, enquanto sugestões magnânicas reboavam pelos labirintos do nosso eu, com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas despertando-nos para uma alvorada de esperanças. Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. Então esse aqui, na verdade, o que os benfeitores espirituais estão fazendo é uma indução hipnótica no paciente, induzindo hipnoticamente a ele sempre se lembrar que eles já não eram homens encarnados, mas sim espíritos imortais, cuja finalidade maior é a evolução, é o bem, é o bom, é o belo, e não ficar presos a situações do passado espiritual que já não voltava mais. Então essa indução magnética faz com que o espírito possa, com menos dificuldade, superar os seus cacoetes, os seus vícios mentais. Vejamos agora que o Camilo Castelo Branco vai fazer referências às experiências posteriores a esses tratamentos que eles tinham. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam como nós mesmos, vínhamos tentando desde alguns dias para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Então aqui ele está falando que os espíritos começavam a ter o gesto e lembravam-se da indução dos médicos espirituais e cerceavam o movimento para que eles pudessem se reeducar mentalmente. Então, riam-se de si mesmos, em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros, como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido através da informação de que já não deveriam sentir aquelas impressões, e como se o riso sacudisse vibrações tormentosas. Então ele fala uma situação cômica, né? Cada um com o seu cacoete, tentando corrigir, e um olhando para o outro e gerando uma situação tragicômica,
mas que eles recebiam aquilo de uma forma aliviada. Riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital, eram proibidas as rábicas convulsões do vale sinistro, e chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo dos seus servos. Então, quando ele diz, é uma situação realmente tragicômica. Riam para não chorar, porque no hospital era proibido aquele choro raivoso que ele descreve, e nós vimos em videoaulas anteriores, quando estavam no Vale dos Suicidas. Agora, sobre a proteção, como ele diz, sacrossanta de Maria de Nazaré, não havia motivo para aquele choro raivoso, mas para um processo de renovação interior, para um direcionamento mais feliz. Veremos no próximo bloco o tratamento através de regressão de memória. Nós vimos nesse bloco anterior que o processo começa numa regressão de memória mais sutil, a partir de uma indução magnética dos médicos espirituais, mas não cessa aí. É necessário uma regressão de memória mais consciente ainda, para que o espírito possa realmente se recobrar totalmente. Então, isso nós veremos no bloco logo a seguir. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. Para a nossa evolução moral, é fundamental sabermos passar pelas provas e expiações. Confira agora por que a regressão de memória é importante para o processo educativo do suicida. Então vejamos agora as descrições que Camilo Castelo Branco faz sobre o tratamento de regressão de memória. Ele vem relatando todo um trabalho de atendimento aos espíritos suicidas que se dá em grupo, e agora nós vamos ver como que os benfeitores espirituais, eles aproveitam a dificuldade de cada um para atender não apenas individual, mas coletivamente. É uma verdadeira psicoterapia de grupo que nós vamos ver agora. Seria longo enumerar minúcias das belas quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável, os quais integravam o melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação terapêutica moral, com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Então aqui ele vem falando da psicoterapia moral, de todo um processo de terapêutico que eles haviam de se submeter. Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito em nosso senso íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual resvaláramos foi hábil e caridosamente removida de nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse à evidência. Então aqui o Camilo fala que eles estavam numa aula. Na verdade é um misto de aula, de terapia individual e terapia em grupo.
eles eram educados para todos os fenômenos relacionados ao suicídio, ao mesmo tempo que um deles estava sendo submetido ao processo regressivo, fazendo todo um trabalho de catarse, de liberação do conteúdo emocional, enquanto que os demais estavam passando por um processo educativo e terapêutico ao mesmo tempo. Muito interessante esses processos terapêuticos que acontecem no mundo espiritual e que lentamente na Terra nós vamos trabalhando com isso e ampliando as nossas possibilidades terapêuticas também no planeta. Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis, e tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis. Então aqui ele fala daquele drama do suicida, de achar que ele não morreu, né? Porque ele continua vivo, continua vendo o corpo com tudo aquilo que nós já vimos, e a sensação ainda de não morrer, de não ter sido morto, na verdade. Todo esse processo educativo é para mostrar que o espírito é imortal, mas que eles mataram sim o corpo de carne que apodreceu alhures e continuam vivos em espírito, como nós estamos vendo. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Belarmino de Queiroz e Souza, que como sabemos era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Augusto Comte, foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio, a subir ao estrado onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Então aqui o Camilo faz a referência ao seu companheiro de desdita, chamado Belarmino, que era um materialista porque era adepto da filosofia de Augusto Comte, um dos grandes filósofos materialistas que a humanidade já teve. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertaram nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cíntilas imponderáveis de luz. Então aqui ele vem descrevendo o aparelho, que é uma espécie de um cinematógrafo que era ligado à mente do espírito que iria se submeter ao processo regressivo, e nesse aparelho, nessa tela, todo aquilo que estava acontecendo com o espírito suicida na regressão de memória aparecia na tela para o entendimento e para o estudo dos demais. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o em tom assaz grave de que conviria voltar-se alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o revigorando sua mente com emanações generosas de que suas próprias forças extraía. Então aqui ele fala desse médico espiritual chamado Romeu, né, que em conjunto com Alceste, que o ligou ao aparelho, e o Romeu conduzindo hipnoticamente a ele regredir o mesmo processo de regressão de memória que nós já temos no mundo físico. É uma técnica hipnótica que o médico espiritual estava induzindo o paciente à regressão. Belarmino obedeceu, passivo e dócil, a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. E recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo
ante a ideia do suicídio. A tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver. O medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sobre atrozes sofrimentos. Então ele vem relatando a causa do suicídio do Belarmino. O Belarmino suicidou-se porque ele adquiriu tuberculose e, para não sofrer a ação da tuberculose, ele, como materialista, acreditando que ao morrer tudo acabava, ele se matou para apressar o desenlace que logo aconteceria com a tuberculose. À proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, onde o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Então aqui o Camilo vem falando do processo de hesitação do espírito. Quanto mais ele se aproximava do ato, do momento do suicídio, ele mesmo materialista, ele ainda até aquele momento continuava materialista, ele recalcitrava a ordem. Mas a ordem hipnótica é muito intensa e não há como o espírito fugir de uma situação como essa. Entretanto, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente a qual ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente, fato empolgante que a ele próprio, como a assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amaro drama que se precedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. Então tudo aquilo que o espírito estava revivendo aparecia na tela e todos aprendiam juntos o drama que o Belarmino, nesse caso, estava passando. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido. Então tudo aquilo que ele passou, que nós já estudamos amplamente em videoaulas anteriores. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as, explicando os acontecimentos em torno do suicídio, antes e depois de consumado. Qual é mérito, professor, a elucidar ignaros em matéria indispensável? Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Então aqui eles estavam acompanhando todo o processo da desencarnação violenta pelo suicídio do Belarmino. Assistimos assim à surpreendente e inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco à revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas. Então ele descreve aqui todo o processo da morte violenta que nós já estudamos também amplamente em videoaulas anteriores. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista, já bastante entremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente quão singelo método,
A grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperara encontrar no túmulo. Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário, pela estranheza de que se revestia, o fato de todos trazermos pendentes da configuração astral, quando ainda no vale, fragmentos reluzentes como se de uma corda ou um cabo elétrico arrebentados se desprendessem estilhas dos fios, tenuíssimos, que os estruturassem, sem que a energia se houvesse extinguido. Ao passo que explicavam os mentores residir em tão curioso fenômeno toda a extensão da nossa acrimoniosa desgraça. Porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal através de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos. Enquanto que, pelo suicídio, é ele violentamente despedaçado. E o que é pior, quando as fontes vitais, cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa, ainda mais o solidificavam, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Então aqui o Camilo relata exatamente aquilo que nós já estudamos em videoaulas anteriores, que é a causa dos problemas do suicídio. Quando o espírito se mata, o perispírito fica encharcado dos fluidos vitais por causa desse rompimento violento do cordão que liga o espírito ao seu corpo. Nós já trabalhamos bastante isso, e o que é importante nisso tudo que nós trabalhamos na videoaula de hoje é que o suicídio realmente é uma falsa solução. Nós vimos que o Belarmino materialista, acreditando que morrendo tudo acabava, continuou vivo, e essa regressão de memória que ele passou foi realmente uma aula viva, não apenas para ele, mas para todos os demais companheiros, mostrando que tudo é vida e o espírito é imortal. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o Projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!